JoJo's Bizarre Adventure é um anime até bem conhecido, mas que também é bastante julgado por suas peculiaridades. Recentemente, a Netflix começou a adicionar o anime ao seu catálogo, inclusive dublado, dando a possibilidade de mais pessoas conhecerem essa série. Porém, assim como o título indica, JoJo possui tantas bizarrices que faz com que seja mais difícil de um público geral se identificar com a série. Então hoje eu vou te explicar por que JoJo não é para iniciantes e conversar um pouco sobre tudo que você precisa abstrair para se divertir com esse anime. JoJo's Bizarre Adventure é uma obra de Hirohiko Araki, que começou a ser publicada lá no Japão em 1987 pela Shonen Jump. E ele é inclusive um dos mangás shonen com mais tempo de publicação, sendo lançado até hoje, apesar de ter migrado da Shonen Jump para a revista Ultra Jump em 2004. A primeira adaptação animada que tivemos de JoJo foi um OVA, de 6 episódios, lançado em 1993 e produzido pelo estúdio APPP. Só que esses episódios adaptam apenas a terceira parte da história, a Stardust Crusaders. Aí você pode me perguntar, como assim terceira parte? Bem, a história de JoJo é dividida em partes. Cada parte acompanha uma geração da família Joestar e são ambientadas em períodos de tempo diferentes. Mas daqui a pouco eu entro um pouco mais a fundo na história. Voltando para as adaptações, em 2007 tivemos um filme que adapta os eventos da parte 1 do mangá, o Phantom Blood, mas que também só foi exibido em circuitos especiais no Japão. E não me pergunte por que decidiram lançar algo sobre a primeira parte vários anos depois de lançar um anime sobre a terceira. Pessoalmente eu acho que eles devem ter pensado que a parte 3 tinha mais potencial de vendas, então quiseram impulsionar o mangá com esses OVAs, que acho que pouca gente também deve ter tido acesso, então não deu muito certo. Mas após 2 adaptações no mínimo conturbadas, quando será que JoJo teria uma animação que fizesse jus à obra como um todo? Quando é que iriam conseguir exportar de vez para o exterior o sucesso que a obra já fazia no Japão? Pois bem, apenas em 2012 tivemos finalmente uma adaptação fiel começando a ser exibida, desta vez animada pela David Production. Pois é, só depois de 25 anos do início do mangá, que JoJo ganhou uma adaptação para contemplar o material original sem atropelos. E justamente por causa dessa demora que a gente entra em um dos motivos que faz com que muita gente estranhe esse anime. Pelo seu material original ser bem mais antigo, a gente vai ter no anime algumas especificidades de narrativa, de escritas e até de visual, baseadas no que eram tendência na época que o mangá estava sendo feito. E isso faz com que algumas pessoas entendam o anime como algo meio datado, mesmo ele tendo começado a sair recentemente. Mas eu já adianto que essa é uma estranheza que vale a pena a gente abstrair para aproveitar essa obra. Bom, já deve ter ficado claro que a demora para ter um anime para chamar de seu fez com que JoJo se destacasse positiva ou negativamente em relação a alguns animes que estavam sendo lançados em 2012, como Sword Art Online, Another ou Psycho Pass, já que era uma diferença gritante da estética dos animes que estavam na moda para essa adaptação de uma obra dos anos 80. Mas se a estética pode ter estranhado, será que a história não compensaria isso? Bom, sim e não, porque para muita gente que pode ter acompanhado sem entender muito que existe uma divisão por partes, pode ter tornado tudo meio confuso também. Apesar de que hoje em dia é mais fácil a gente dizer que começa da parte 1 e pronto, mesmo que algumas partes funcionem como uma série à parte da história total. Mas já que vamos falar da história, deixa eu explicar direito afinal sobre o que é JoJo. A história começa no ano de 1868, na Inglaterra, quando um homem encontra uma família que sofreu um acidente na estrada. Esse homem tenta tirar proveito dos acidentados, mas o chefe da família, George Joestar, acorda e começa a pensar que esse homem veio para resgatá-los. George promete a esse homem que ele terá sua eterna gratidão e que ele deve procurá-lo quando precisar. E antes de morrer, ele instrui seu filho, Dio Brando, a procurar os Joestar. O aristocrata George Joestar também tem um filho, Jonathan, que atende pelo apelido de Jojo. Dio chega à casa da família e é acolhido por ela. Mas o que eles não sabiam é que Dio tem seus próprios interesses de tomar o poder da família para si. E não vai ter limites para fazer o que quer. Sério, gente, o bicho é ruim de verdade. Ele começa a fazer a vida do Jonathan um inferno. E sempre tá tramando algo para ter tudo para si. Aí você deve pensar, até aí tudo bem, não parece uma história tão complicada. Mas e se eu te disser que essa história vai começar a envolver máscaras que transformam pessoas em vampiros? Poderes incríveis baseados na respiração? Ciborgues nazistas, homens presos em pilastras milenares, poderes sobrenaturais que parecem espíritos que surgem nas costas das pessoas e tantas coisas mais.
O negócio vai escalonando a cada parte, se brincar a cada episódio. Mas seguindo com a história, o que eu expliquei é o ponto inicial. A partir daí, cada parte do anime terá uma trama diferente, girando em torno do Jojo da geração que a história se passa. Na primeira parte temos o Jonathan, na segunda, que se passa no fim dos anos 30, temos o Joseph, neto do protagonista da primeira parte. A terceira parte é ambientada nos anos 80 e o protagonista é o Jotaro, o neto japonês do Joseph. E assim por diante. Se eu falar mais dos próximos Jojo ou da trama de cada temporada, pode ser que eu dê spoiler sobre elas. E nesse anime, cada surpresa pode te deixar maluco, seja ela positiva ou não. Mas só para dar uma passada por cima do que podemos esperar, bem, tá no título, Aventuras Bizarras dos Jojos, e põe bizarrice nisso. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o autor faz tudo o que ele quiser. Por exemplo, da parte 3 pra frente, ele simplesmente decide que o tipo de poder usado pelos protagonistas nas partes anteriores não é tão chamativo e cria um novo, que vai se tornar uma das marcas da série. E também não se preocupe com conveniências de roteiro, porque, como eu disse, ele faz o que bem entende. Por mais que tenha muita coisa que pode parecer mal feita, ela é assim porque o autor simplesmente não liga, ou até mesmo ele foi aprendendo mais sobre a escrita enquanto ia fazendo o mangá. Então a gente também tem uma evolução dele nesse processo. Isso não é 100% negativo. Tem um charme que faz você se atrair por algumas loucuras dessas. Por falar em texto, uma coisa que incomoda muita gente é que tem muito diálogo expositivo. O personagem tá lá falando exatamente o que tá acontecendo. Pra mim, pessoalmente, no início isso pareceu chato. Mas eu não sei se eu me acostumei ou se isso foi sendo colocado em momentos que eram necessários ou até mesmo que isso foi se tornando parte da magia no meio dessa loucura toda. Porque você percebe que essas explicações são totalmente de propósito. Nas primeiras partes podem ter sido mais gratuitas, mas depois o autor começa a brincar com isso. Porque querendo ou não, esse é um recurso que é usado em muitos shonens no geral. E se você se lembra do que eu falei no início, Jojo é precursor de muitas dessas obras, mesmo que o anime seja mais recente. Então a adaptação até exagera nesses recursos, acredito eu, como uma forma de paródia mesmo. E para fazer toda essa loucura precisa de muita criatividade, hein? E eu acho que isso não falta em Jojo. Como eu falei, tem muita coisa que pode parecer não ter sentido, mas que às vezes é de propósito. E algumas soluções são tão criativas que acaba agregando ao turbilhão de maluquice que a série é. Para falar um pouco da parte visual, tem umas coisas que chamam muita atenção no anime. É que em vários momentos, para dar uma dramaticidade ao que está acontecendo, toda a paleta de cores da cena muda. No começo isso meio que me deixava confuso, porque eu me guio muito pela cor do cabelo dos personagens. E aí de repente tudo mudava e o cara que tinha cabelo azul ficava com cabelo verde, roxo, laranja. Mas quando você se acostuma, isso se torna tão divertido. E tem várias outras coisas que fazem a parte visual do anime se destacar, como os momentos que aparecem as onomatopeias na tela, como se fosse um mangá, sabe? E toda essa estética ela se torna tão icônica que acaba indo para fora do universo do anime, sendo usadas como memes e brincadeiras entre os fãs. É possível que mesmo que você nunca tenha ouvido falar em Jojo, você já deve ter topado com algum meme que fez referência à série. Como os memes do To Be Continued, que toca a música Roundabout da banda Yes. Então, esse é exatamente o primeiro encerramento do anime. Também tem as famosas poses que os personagens fazem, que antes de assistir eu achava que elas representavam algo na história, mas que são simplesmente poses inusitadas e muitas vezes até impossíveis, feitas apenas para deixar os personagens bizarros mais bizarros ainda e consequentemente mais legais, já que elas se encaixam perfeitamente com a estética do exagero e da breguice, que são talvez as principais marcas de Jojo. Muito dessa questão das poses também vem da inspiração na moda, que, se você perceber, os personagens usam roupas bem extravagantes, então as poses são para dar um destaque a essa extravagância deles. E aí essas poses acabaram criando vários memes na internet afora. Outro meme famoso é o do Era Eu, Dio, que se origina da cena de um dos primeiros episódios e é usado em momentos para falar algo como: ah, então vocês achavam que era outra coisa? Mas era eu, Dio. Qualquer semelhança com Tiririca é mera coincidência. Peguei vocês, enganei vocês, vocês pensaram que fosse outra pessoa.
Tem tanto meme que eu podia passar mais de 10 minutos só falando disso aqui. Mas outro tópico bem marcante em Jojo são as suas referências. Tem referência a várias coisas dentro da história, e como eu falei, por ser um mangá dos anos 80, tinha muita representação do contexto da época, como os personagens bombadões que se assemelhavam aos brucutus de Hollywood. Mas acho que um tipo de referência que se destaca são as referências às bandas e às músicas. Fica muito claro com vários elementos usados no mangá que o Araki é um grande fã da cultura ocidental, seja do cinema ou de diversos estilos de música, com um belo destaque para o rock and roll. Vários personagens têm nomes que lembram nomes de banda ou artistas, isso quando não é descaradamente o nome da banda. Fora que o visual de alguns personagens também são muito parecidos com alguns artistas. E se no início essas homenagens parecem tímidas para você, nas temporadas seguintes, os stands, que são os principais poderes dos personagens a partir da parte 3, são nomeados em sua grande maioria com nomes de bandas. Tem desde Red Hot Chili Peppers a Spice Girls. Inclusive na parte 8 do mangá, que ainda não foi adaptado para anime, tem um personagem que faz referência ao nosso Tom Jobim. Pois é, para quem gosta de música é um prato cheio para ficar catando esses easter eggs. Outro aspecto peculiar que é interessante a gente mencionar são os designs dos personagens. Como cada parte de Jojo homenageia e faz menções ao espírito do tempo da época que o mangá estava sendo lançado, é interessante a gente notar como o visual dos personagens também mudaram bastante no decorrer das temporadas, principalmente no salto da terceira para a quarta, já que muda totalmente o estilo do desenho dos cenários e até dos personagens que a gente já conhecia. Mas uma coisa que se mantém muito presente é como existe uma exaltação, principalmente dos corpos masculinos. Seja quando temos homens extremamente musculosos de tanguinha ou super definidos com roupas extravagantes. Além de se brincar muito com o visual deles em relação à idade, que em muitos shonen já é perceptível essa falta de lógica, mas aqui é elevado a uma potência inexplicável. Bem, a essa altura você já deve ter notado que a base principal de Jojo é o exagero, a extravagância e a breguice. Então se nada disso que eu falei aqui te chamou um pouco a atenção, então talvez não seja pra você mesmo. E tá tudo bem. Mas se teve alguma coisa aqui que te deixou curioso, pode ser que você deva dar uma chance. A principal ideia que a gente deve ter na cabeça pra ver Jojo é que não dá pra levar tudo a sério. É abraçar o tosco e se divertir. E se você começar e na parte 1 ainda ficar indeciso, dá uma chance. Continua vendo. A parte 1 realmente é uma das que menos salta aos olhos. Pra mim também foi um pouco estranho, mas são só 6 episódios, então vale a pena ver tudo. Porque quando esse universo te pegar, você vai querer aproveitar cada detalhe do que vem pela frente.